Família, graça e paz, abençoados, povo amado de Deus, como estão vocês? Me desculpem aí o atraso, essa semana também não tive condição de estar com vocês aqui ao vivo, por isso deixei algumas mensagens aí gravadas, tá bom? Correria, tô ocupado aqui, final de ano, atarefado com algumas questões, e aí resolvendo algumas coisas, e aí fiquei impossibilitado de estar com vocês. Mas enfim, hoje um pouquinho atrasado, 10 minutos, mas enfim, consegui chegar a tempo para deixar aqui uma reflexão para os amados. Graça e paz, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Obrigado a vocês aí nos comentários. Que vocês estejam reinando em vida, desfrutando do amor e da graça do Pai. O Espírito do Eterno esteja a cada dia iluminando a mente, os corações de cada um de vocês, tá bom? Um abraço para os meus irmãos aqui da MGV, aos irmãos aqui que se reúnem conosco aqui em Lauro de Freitas. Um abraço ao casal Brasil e a Nete, fiquei de mandar um abraço para eles. E a todos os irmãos que estão sempre conectados aqui conosco na MGV, tá bom? Cunha, Sandro, Danilo, minha esposa que está sempre conosco aqui também, no apoio, Edivaldo, Veralina, Luiz, mas vai faltar gente, né? Irmã Tânia, tantas pessoas, irmã Antônia, irmã Lênia, Alex, Alexandre, enfim, todos os irmãos, para não pecar aqui, não errar e não esquecer de nome e ser injusto com os irmãos. Mas enfim, toda a comunidade, os irmãos que se reúnem aqui conosco, e aqueles novos que estão chegando agora às nossas reuniões, tem sido muito bom estar com vocês, tá? Estou dando essa alusão aqui porque próximo domingo, dia 25, nós não teremos reunião presencial, e também no domingo, no dia 1º de janeiro, nós não teremos reunião, porque por ser virada de ano, as pessoas estão chegando de viagem ou ainda estão em viagem, então nós não vamos fazer a nossa reunião no espaço. Nós estamos aqui para estar sempre saudando os irmãos, deixando aqui uma pequena mensagem, uma reflexão da graça de Deus. E aos irmãos aqui do canal, vocês que já participam aqui conosco virtualmente, e eu tenho também os contatos aqui no WhatsApp. Beijo no coração de todos. E, enfim, estou um pouquinho cansado, mas eu vou deixar aqui uma reflexão sobre este tema aqui. A hipocrisia de Paulo no Evangelho. Como assim, irmão Elcio? Paulo foi um hipócrita? Paulo, ele falou algo e ele não fez? Ele mandava e não fazia? Porque quando Jesus falava de hipocrisia lá em Mateus 23, Jesus falava dos escribas e fariseus, né? Hipócritas, porque eles colocavam um jugo pesado sobre os homens e eles não queriam mover nem com o dedo. Jesus falava dos escribas e fariseus hipócritas que gostavam de serem reconhecidos pelos homens, serem chamados de mestres, né? Gostavam de fazer orações prolongadas nas ruas, nas praças públicas, para terem ali meritocracia, né? Reconhecimento do homem. Então, irmãos, Paulo não foi um hipócrita. E você me dizer que Paulo foi um hipócrita no Evangelho? Claro que não. Eu coloquei esse título aí justamente para os curiosos se achegarem e a gente conversar um pouquinho sobre a manobra de Paulo, né, que Paulo fazia, o jogo de cintura, ou seja, a sabedoria que Deus deu a Paulo se infiltrar em certos grupos, não como um hipócrita fariseu que mandava e não fazia, mas sim para ganhar a atenção daquelas pessoas, tá? Por isso que eu coloquei aí, entre aspas, a hipocrisia do apóstolo Paulo no Evangelho da Graça de Deus. Por quê? Porque tinha um objetivo. Diferente dos fariseus em Mateus 23, eles gostavam de serem chamados de mestres, eles botavam as suas vestes, os seus filactérios, né, aquelas coisas, ornamentava de uma forma religiosamente falando, para chamar a atenção das pessoas e mostrar uma certa santidade, né? Exteriorizar um certo temor a Deus. Paulo não vivia isso. Pelo menos no Evangelho, claro que não. Paulo viveu isso quando ele era um fariseu, quando ele se vangloriava nas obras, que ele dizia, se outra pessoa pode se
se vangloriar, né? Se outra pessoa pode confiar na carne, e confiar na carne é vanglória. Se outro pode confiar na carne, Paulo diz, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fariseu, zeloso das tradições dos meus pais, na minha idade eu sobressaía os jovens, né, em conhecimento, criado e cresci aos pés de Gamaliel, conhecedor da lei, irrepreensível segundo ali as práticas, né, e as tradições da lei. Então Paulo se vangloriava, e ali sim ele era um fariseu, não vou dizer um hipócrita, porque nem todo fariseu era hipócrita, né? Havia fariseus, os essênios, os zelotes, né? E outro grupo de linha, né, judaica, se não me engano eram 4, o judaísmo, os zelotes, os essênios, os fariseus, e havia dentre os fariseus aqueles que eram hipócritas. Mas quando Jesus fala fariseu, nem sempre estava falando que todo fariseu, saduceus, muito obrigado, irmão Carlos, saduceus, essênios, os zelotes, né, e os fariseus. Então esse grupo, né, de ramificação do judaísmo, quando Jesus dizia fariseu hipócrita, não significa que todo fariseu ele era um hipócrita. Havia, de fato, fariseus zelosos, né? Como Paulo fala dos judeus lá em Romanos capítulo 10, eles têm zelo de Deus, mas sem conhecimento, são zelosos, e Paulo dava testemunho que, de fato, eles eram dedicados, mas não tinham conhecimento de Deus. Então, nem todo fariseu, ele era hipócrita. Paulo era um fariseu, mas ele não era hipócrita, ele era verdadeiro dentro daquele conceito que ele tinha de verdade de Deus, tá? Mas um dia Paulo conheceu o Evangelho, e dentro do Evangelho, do conhecimento do Evangelho, Paulo se tornou um hipócrita. Por quê? Porque Paulo falava de coisa dissimuladamente, porque Paulo fingia ser uma coisa que não era? Não, nós vamos ler o texto, e essa ideia que vem na minha mente para a gente conversar um pouquinho, se encontra no livro de 1 Coríntios, na carta de Paulo, capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19 em diante. Não é hipocrisia, não é que Paulo fosse um hipócrita. Na verdade, o tema da mensagem seria Paulo, crente camaleão. Quem já ouviu no sistema religioso? Aquele crente ali parece o crente camaleão. Sabe o que é isso? Exatamente, irmão Carlos. Era estratégia de Paulo, era sabedoria de Paulo. Paulo não era hipócrita. Paulo era estrategista, né? Para entrar com sabedoria e lançar a semente. O crente camaleão, no sistema religioso, como eles gostam de chamar, é aquele crente, tá? Que ele se adapta, né, digamos assim, a todo tipo de terreno. Todo lugar que ele chega, ele toma a forma daquele ambiente, né? Então, o crente camaleão, se ele está no meio do pentecostalismo, ele é um pentecostal fervoroso. Se ele está no meio das conversas profanas, ninguém percebe que ele é crente, porque ele acaba se misturando e atraindo, ou melhor dizendo, participando das demais conversações que corrompem os bons costumes. Então ele é o crente 007, é o crente secreto, só é crente quando quer. Ele é o crente camaleão, com uma hora tá amarelo, outra hora tá vermelho, outra hora tá azulado, né? Será que Paulo era esse tipo de crente que se adaptava ao terreno? Paulo se adaptava ao terreno, mas com sabedoria, para ganhar as mentes das pessoas. E isso me chamou a atenção hoje pelo seguinte: quando você chega aqui nesse canal, deixa eu ver, eu acho que o meu microfone vai falhar, me corrija aí. Deixa eu preparar logo outro aqui, porque se falhar aí vocês me corrijam aí que eu coloco outro. É que eu não carreguei essa semana. E qualquer coisa eu coloco outro aqui. Então o que acontece? Quando você chega aqui nesse canal, você ouve essa mensagem. Esse canal tem um perfil. O pregador, o irmão Elson, tem um perfil. Então,
todo mundo que vem aqui neste canal vai sempre ouvir mensagens dentro de um perfil, dentro de um padrão, e eu acredito que aqueles que Deus, porventura, atrair a este canal, a esta plataforma, ter acesso a essas mensagens, é o próprio Espírito que vai conduzir aqui a mente das pessoas. Já eu sei que muitos não irão receber, verdade seja dita, nem todos irão receber, tá? Alguns vão entrar, vão criticar, vão sair, outros vão entrar, vão aplaudir, né? E vão receber no Espírito. E glória a Deus por isso. Aqui não é para todos serem unânimes, todos receberem de igual forma, não. Haverá algumas pessoas que irão entrar em contradição, como nós falamos outro dia aí, de alguns irmãos que estavam dizendo que nós éramos idólatras de Paulo. E eu vou fazer o quê? Nós somos idólatras de Paulo? Nós idolatramos a Paulo? Não. Só que as nossas mensagens têm um perfil, né? E aqui todos que entram já vão entrando sabendo como é o trabalhar aqui. Eu não vou ficar aqui como crente camaleão. Hoje eu vou pregar, eita, labaxara e me canto, eu vou liberar uma bênção profética para você. E amanhã eu vou dizer, irmão, Deus é um Deus que, sabe? E depois eu venho aqui, graça e paz, tal e tal. Não, meu irmão, não vou fazer isso. Aqui é graça de Deus, é evangelho do Cristo ressuscitado, a gente brinca, se alegra, se diverte, somos livres, tá? Mas com sinceridade de espírito, com temor de Deus, porque embora algumas pessoas nos considerem, sabe, até dizem aí, vocês fazem muita brincadeirinha, tal. Nós não estamos brincando com Deus. Nós não estamos brincando com o Evangelho. Nós não estamos brincando com o reino de Deus. A nossa... eu não vou dizer... Não é nem chacota. Mas a gente zomba aqui não é das pessoas, é do sistema que também nos enganou. Nós fomos enganados pelo sistema religioso. Então hoje a gente dá risada das nossas próprias desgraças que nós tínhamos passado no sistema. Tá? Então, eu não estou aqui para criticar aquela pessoa que está subindo um monte, que está lá buscando o Espírito Santo lá no altar da igreja evangélica. Eu não vou criticar essas pessoas. Se essas pessoas acreditam nisso, oxalá, quem dera o Pai abra os olhos um dia, assim como abriu os nossos olhos. Quando a gente faz aqui uma brincadeira, um sarcasmo, uma piada, a gente está falando de nós mesmos, porque nós fomos vítimas do sistema. Quando eu dou risada aqui, falo uns labachúrias aqui, eu estou falando disso porque eu passei 8 anos no sistema pentecostal acreditando nessas coisas. Mas eu não estou aqui criticando o meu irmão que está lá sacrificando, subindo escada de joelho, pelo contrário. Eu estou tendo aqui compaixão dele, eu estou tendo aqui misericórdia dele, nesse sentido, tá? Eu estou tendo aqui, eu não quero usar a palavra pena, mas eu estou aqui com um sentimento de tristeza por ver os nossos irmãos sofrendo lá dentro daquele sistema corrupto, sabe? Então, as nossas brincadeiras aqui, tá? Na liberdade que nós temos, a não ser quando entra algum engraçadinho aí para expiar nossa liberdade em Cristo. Aí entra para espiar nossa liberdade, e aí começam a dizer, esse povo é zombador, só prega brincando, esse rapaz aí, esse falso pastor, esse falso profeta, olha o que ele fala das coisas de Deus, falando mal da língua dos anjos. Eles pensam isso porque na mente deles, essas coisas são verdades. E nós brincamos com essas coisas porque isso tudo é humanidade, religiosidade, carnalidade, sabe? Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Espírito Santo, portanto a gente não está aqui blasfemando e nem zombando das coisas de Deus. Pelo contrário, é agora que nós estamos honrando a palavra de Deus, honrando o Evangelho, sabe? E temendo de fato a Deus por meio do conhecimento que hoje nós temos. Então, não há farisaísmo, hipocrisia na nossa vida. Bem como não houve também na vida de Paulo. Só que Paulo tinha um jogo de cintura, uma estratégia, uma sabedoria para atrair essas pessoas. E como eu falei, aqui no canal a gente já tem um perfil, então não tem como eu ficar aqui enxugando gelo, catando piolho em cabeça de carrapato. Aqui eu preciso ser muito direto, até porque nós já temos um público aqui fiel, né? Um público que toda vez que eu entro aqui ao vivo, vocês já estão naquela expectativa de ouvir uma palavra impactante, uma palavra revelada, uma palavra de fato em graça, tá? Então, a gente não vai ficar aqui,
Eu estou preocupado porque entrou aí um assembleano e ele deu aí a paz do Senhor e agora eu vou mudar o perfil da pregação aqui porque eu quero ganhar aquele que está debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Rapaz, entrou aqui um camarada aqui que faz parte lá da religião de matriz africana, e como eu quero ganhar ele para Cristo, para o Evangelho da Graça, então eu vou dar aqui uma de João sem braço, fazer de conta que não estou com Cristo, mas na verdade eu estou com Cristo, mas eu vou fingir que eu já entrei lá no balacobaco dele, eu entendo algumas coisas lá do axé, para tentar ganhar ele. Não, aqui não vai ter isso, tá? Aqui não vai ter isso. Mas no meu dia a dia, viu aí? É disso que eu quero falar. No meu dia a dia, nas minhas andadas, sabe? No meu cotidiano, no trabalho, no meu lazer. E isso serve para mim, para você. Eu devo sim agir com sabedoria. Como disse o apóstolo Paulo, eu não vou logo ali dando mocotó para as pessoas, sabe? Eu não vou logo ali, o teu pastor é ladrão, porque todo mundo que pede dízimo é ladrão. Calma, irmão, não é assim não. Eu não vou logo ali no meu dia a dia, isso eu recomendo também para vocês, se eu tenho moral ou credibilidade para isso. Não vá chegar logo e dizer, e não existe Santa Ceia, porque isso é idolatria, porque isso é Páscoa. Não, vai devagarzinho. Faça como Paulo. Irmão, mas aí eu vou ser hipócrita. Ué, e Paulo foi hipócrita? Não, irmão, porque se eu sei da graça, se eu conheço a graça, se eu sei que Deus não habita em templo feito por mão de homens, né? E aí eu vou conversar com um religioso, ele vem dizer, não, porque eu tô indo ali pra casa de papai. Aí eu vou logo chegar para ele e dizer, que casa de papai, rapaz? Deus não habita em templo feito por mão de homens, seu pastor é um enganador e você é um perdido. Não, irmão, tenha sabedoria. Como eu falei, aqui é uma coisa. Mas no nosso dia a dia, tem sabedoria. E isso não é hipocrisia. Paulo não foi hipócrita. Paulo teve a mente de Cristo. E olha o que ele fez. 1 Coríntios 9:19. Olha lá. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Paulo não era livre para com todos? Paulo não tinha total liberdade? Tinha. Paulo poderia chegar e pá. Assim como Paulo chegou na presença de todos, na cara de Pedro, né, na presença de todos, e disse, você não anda em conformidade com a verdade do Evangelho. Não foi isso que Paulo falou? Está lá em Gálatas 2, versículo 11 em diante. Hein? Quando chegou Pedro a Antioquia, Paulo resistiu na cara, porque era repreensível, porque andava ali com os gentios, comiam e bebiam, estava em comunhão, mas quando ele viu Tiago, João e os demais chegando, aí ele foi se retirando dissimuladamente, a ponto de Barnabé também ir com ele, a ponto de alguns judeus também se juntar a Pedro, e Paulo ficou ali observando, na presença de todos, versículo 14, 2 Gálatas, Paulo disse assim, olha Pedro, olha Pedrinho, você está sendo hipócrita, você é um dissimulado, você não está andando em conforme a verdade do Evangelho. E aí Paulo falou ali na presença de todos. Então ali houve uma situação que Paulo tinha que expor aquela questão. Mas já havia em outros contextos, como esse que nós estamos lendo, que Paulo, embora fosse livre, Paulo disse, eu me tornei servo das pessoas. Sabe? Embora ele fosse livre para com todos, versículo 19, 1 Coríntios 9:19. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Por quê? Porque o objetivo de Paulo aqui não era corrigir como ele corrigiu Pedro. O objetivo de Paulo aqui não era exortar a igreja como ele exortou lá em Gálatas. O objetivo de Paulo aqui era ganhar a alma, a mente, a atenção das pessoas. E como é que ele ia ganhar a atenção das pessoas? Lembra quando ele chegou lá e ele viu ali vários altares, né? E dentre aqueles altares havia um lá, ao Deus desconhecido. E aí Paulo chegou lá chutando o pau da barraca? Não, Paulo pegou ali um altar que estava em dedicação a um Deus desconhecido e ali ele anunciou
o Deus supremo, soberano, que não habitava em templo feito por mão de homens. Mas em momento algum, Paulo saiu dizendo que aqueles deuses daqueles altares que as pessoas estavam adorando não estavam naqueles altares, que não estavam naqueles templos formados por mão de homens. Bom, se as pessoas acreditavam que aqueles altares ali, aquelas representações, era de deuses que de fato habitavam naqueles altares, Paulo deixou as pessoas pensarem daquela forma. Se você analisar um pouco com atenção o texto, Paulo não chegou ali difamando os deuses dele. Pelo contrário, Paulo chegou ali e pregou o Deus que Paulo cria. Exaltou o Deus que Paulo defendia por meio do evangelho. Então, enquanto eles estavam ali adorando os altares dos pseudos deuses, e quando Paulo viu um altar a um Deus desconhecido, Paulo foi e pregou a Cristo. Deus Senhor dos céus e da terra, que não é servido por mão de homens, que não habita em templo feito por mão de homens. Ou seja, Paulo, com muita sabedoria, ele deu uma lapada naquele povo, dizendo, olha, os deuses de vocês estão aí, mas os deuses estavam ali? Os deuses de vocês estão aí nesses altares aí que... Então Paulo agia com sabedoria. Então, enquanto os altares estavam lá sendo representados pelos deuses deles, Paulo, com sabedoria, exaltou Cristo naquele altar que estava lá, o Deus desconhecido. Mas em momento algum, Paulo ficou dizendo, olha, fala o seguinte, quebra esse altar aí, esse Deus aí, destrói aquele altar ali, aquele deusinho ali, aquele outro deusinho ali, quem aquele ali é Moloque? Quem aquele ali é a rainha dos céus? Aquele altar ali é de quem? É de Baal? Aquele altar ali é de quem? Não, deixa lá. Deixa lá. Paulo quis pregar Cristo naquele altar que estava ao Deus desconhecido. Ou seja, usou a sabedoria para ali ele anunciar as grandezas e o senhorio daquele que vive e reina para todo sempre. Pronto, o áudio está tudo certo agora, gente? Eu espero que sim. Me dê um retorno aí. Então, abençoados, Paulo, ele não era um hipócrita. Pronto, obrigado, minha irmã. Paulo não era um hipócrita. Paulo, ele era muito inteligente, muito sábio, ele sabia entrar, né? E nós precisamos aprender isso, para no nosso dia a dia não partir para o confronto, não partir para o debate, contendas de palavra, não. De repente Deus te dá uma condição, né? Te dá uma oportunidade ali de você estar conversando com alguém que faz parte da religião de matriz africana. E aí? Tem que ter sabedoria. Você está ali conversando com um religioso pentecostal, vai devagarzinho, vai como um mineiro ali pelas beiradas, semeando. Se o terreno for bom, pode ter certeza, o final vai ser fruto bom também, né? Se o terreno for bom, vai produzir a 30, 60, 100 por 1, como disse Jesus de Nazaré. Agora, se o terreno não prestar também, não tem jeito, tá? Então, Paulo 9:19, Paulo disse, porque sendo livre para com todos, firme servo de todos para ganhar ainda mais. 20, fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Fiz-me como judeu para o judeu. Então os judeus estavam ali praticando o judaísmo, obviamente. Aí Paulo disse, eu fiz-me como judeus para os judeus, ou seja, as tradições, a cultura, né, o padrão. Então Paulo diz, fiz-me como judeu para o judeu, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estavam debaixo da lei. Viu aí que sabedoria de Paulo?
Ah, então é hipocrisia, porque Paulo não estava debaixo da lei e fingia que estava. Não. Então a gente tem que entender o tipo de terreno que a gente está pisando. Tá, abençoado? Olha lá, versículo 21. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que estão sem lei. Então, observe que dependendo do terreno que Paulo estava pisando, dependendo do público, dos ouvintes, Paulo, ele digamos assim, ele mudava, né? Ele usava de sabedoria para atrair aquelas pessoas. Ah, os que estavam debaixo da lei. Ele ia ali devagarzinho, como se ele estivesse debaixo da lei. Você, de repente, vai parar para conversar com a pessoa que está lá sacrificando, dando dízimo. Não, é porque na lei está dizendo assim, tal e tal. E aí? E aí você vai lá. Deixa ele pensar que você está falando a linguagem dele. E, de repente, você vai soltando as pérolas. Se ele não for um porco, se não for um cão, para desprezar as pérolas, pode ter certeza. Ele vai receber a perfeição de Cristo. Agora, se ele for um porco que volta ao lamaçal, se for um cão que volta com o meu próprio vômito, aí não vai depender de você, tá? Mas se ele está lá defendendo, porque a lei de Moisés, porque a gente tem que guardar o sábado, você vai, irmão, olha, nosso descanso é Cristo, sabe? Não, porque, não, irmão, veja bem, olha o que dizia a lei e tal, e aí começa, e aí vai. E aí você vai atraindo aquela alma, aquela mente, né, a atenção daquela pessoa. Você tá lá falando, nós falamos aqui abertamente, né? Claro que um dos enganos aí que impera no sistema religioso é o imposto, né, irmão? É o imposto obrigatório do crente, é o dízimo. Era da lei, não era dinheiro, era semente. Então nós falamos aqui abertamente. Mas de repente você vai confrontar alguém que está lá vendendo geladinho, ou sacolé, dependendo de onde vocês estejam, como é que vocês conhecem, para dar o dízimo, achando que está dando para Deus. Então como é que você vai chegar para essa pessoa e dizer: você está dando dinheiro ao pastor, o pastor te roubou? Não. Você vai ter que ir para a palavra, como se você estivesse lá também debaixo do sistema religioso. Olha, irmão, mas vamos analisar isso aqui, olha o que a palavra de Deus diz. E aí você começa não confrontar, mas deixar a pessoa pensar. E ali você vai dando a palavra, tal. Recentemente eu estava na reunião e antes da mensagem estava conversando com uma pessoa que chegou agora na nossa reunião, um irmão novato, tal. Só que ele não acompanha aqui as mensagens. Ele chegou lá, parou para assistir uma reunião. E aí depois da mensagem ele disse: rapaz, aquilo que você falou assim, assado, como é isso? Ele ficou assim, tá. E aí eu fui explicando para ele devagarzinho, nos bastidores, porque eu sabia que a mensagem que eu preguei na reunião, a mensagem de 1 hora e pouca, deixou ele com a pulga atrás da orelha. Quem é salvo para sempre, são os escolhidos de Deus, predestinados em amor, Nós somos pastoreados, conduzidos pelo Espírito Santo, eu sou teu irmão, todos nós somos iguais, não existe aqui hierarquia religiosa, não existe cobertura pastoral. Então, ele vindo de uma tradição e parou naquele ambiente, na nossa reunião, para ouvir uma mensagem, naturalmente ele já ficou ali meio que com o pé atrás, com a pulga atrás da orelha, né? E quando terminou a reunião, ele veio conversar comigo. Aí eu fui amaciando, né? Como diz o irmão Giovanni, bati, depois fui amaciando. Conversando. Olha que coisa linda. Se eu não me engano, agora é a 3ª reunião que ele está conosco. Está amando. Cheio ainda de dúvida. Mas a gente vê um brilho nos olhos que, de fato, ele está se identificando com a mensagem da graça. É claro que ele vai me parar muitas vezes, porque toda vez que ele estiver lá no espaço, a mensagem que a gente prepara para dar no espaço é igual aqui no canal. A gente não arrega o pé, a gente fala mesmo, tá? Mas no dia a dia a gente vai com cuidado, com cautela, nos bastidores ali, amaciando a situação para atrair aquelas pessoas e de fato
com amor, né, com graça de Deus, levar uma informação concreta na mente das pessoas, tá bom? Quem tá entendendo? Então Paulo fazia isso em algumas circunstâncias, né? Tem mais, irmão? Tem, deixa eu ver aqui. Eu tô aonde aqui, gente? Já me perdi aqui no texto, o microfone falhou, coloquei outro aí, mas acho que tá tudo certo, tá tudo em casa, vamos lá. Eu vou ler o 22. 1 Coríntios 9, 22. Fiz-me como fraco para os fracos. Paulo era fraco no conhecimento? Não. Mas o que foi que ele disse? Eu fiz-me de fraco para com os fracos. Né? Para os simples, para os débeis na fé, para os que não conheciam. Fiz-me de fraco para com os fracos. Versículo 23. Não, 22. Firme como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Firme de tudo para todos e para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Olha aí. Ele queria salvar a mente das pessoas por meio do conhecimento. Então, ele se colocava ali como aquele camaleão, como diz o sistema, o crente camaleão, que se adaptava ao terreno. Você é forte, tem conhecimento, tem teologia. Paulo chegava com conhecimento da graça. Você é fraco, não entende muita coisa. Paulo chegava devagarzinho com humildade, se misturava e ali pregava a graça. Ah, você é doutor da lei, é conhecedor de tudo. Paulo disse, eu fui criado aos pés de Gamaliel e guardava a lei e tal, e fui circuncidado e BBB. Então, Paulo peitava todos, mas não com soberba, com conhecimento, com sabedoria, né? 23, olha lá. E eu faço isto por causa do evangelho, para ser também participante dele. Então Paulo queria ser participante dele. Paulo queria ser participante do evangelho. E para participar do evangelho, Paulo tinha que fazer essas coisas, né? Levar essas mensagens de forma que ele conseguisse atrair a mente das pessoas. Porque qual é o objetivo da palavra? O objetivo do evangelho, da pregação, o objetivo é o irmão Elcio mostrar que conhece? O objetivo é o irmão Elcio ganhar dinheiro no YouTube? O objetivo é o irmão Elcio mostrar que sabe mais? Não! O objetivo é fazer com que as pessoas recebam esta palavra e naturalmente se libertem do sistema escravagista, religioso e também carnal, né? Então, a gente precisa levar esta palavra com sabedoria, porque o objetivo final é edificar as vidas. Porque se não for isso, se não houver amor para isto, então nada seria. Tá? Então ele disse, eu faço isso por causa do evangelho para ser também participante dele. Versículo 24. E ele diz, não sabeis vós que os que correm na verdade no estádio, todos correm e um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Até aqui tá bom. Eu só queria falar sobre isso. Então Paulo, abençoados, ele não usava da liberdade que ele tinha para dar ocasião à carne. O que seria Paulo usar da liberdade para dar ocasião à sua carne? Ah, vocês estão tudo errado, vocês são idólatras, vocês estão na lei, BBB, vocês estão perdidos? Não. Então isso Paulo estaria usando da liberdade para dar ocasião à sua carne. Mas não. Paulo usava a liberdade dele como sabedoria, se colocava como servo, né, em amor, para que de alguma forma ele chegasse a salvar a mente das pessoas. Amém, abençoados? Ficamos por aqui então. Meu aparelho está descarregando, meu microfone já descarregou. Então eu espero que vocês tenham sido edificados com essa pequena reflexão. Deixa aí teu like, compartilha aí, que eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas, até mesmo você que já se encontra em graça, conhecendo a palavra da graça, para Deus te dar entendimento aí para você evangelizar em graça, né? Saber entrar e saber sair, ter calma, ter cautela. Eu tenho uma escola aqui de boxe, né? Eu dou aula aqui de boxe e eu já percebi que a maioria dos meus alunos são evangélicos
E aí, irmão? E eu vou fazer o quê? Eu vou chegar aqui, vou dar minhas aulas de boxe aqui, eu sei que a maioria são evangélicos, e aí eles já chegam conversando, porque ontem na igreja, é porque ontem na bateria, é porque o pastor repreendeu não sei quem, é porque a irmã disse que não sei o quê, é porque o batismo nas águas, e essa semana teve doutrina para ver quem é que vai batizar, e eu ouvindo tudo isso. E aí eu vou puxar minha aula, meu treino de boxe. E aí eu vou chegar logo aí, não, isso aí é heresia, que não sei o quê. Não. Eles vêm aí no WhatsApp, eles vêm aí nas redes sociais, as minhas postagens de vídeo, eu não sei quem acompanha. Então a gente tem que ter sabedoria. E devagarzinho ali, você vai, pá, solta uma pérola, alguém chega para você, já chegaram, aí aquele pregador assim assado, aí você vai desfazer daquele pregador? Não, não tenho nada contra aquele pregador. A questão é o que ele prega, é a doutrina. Aí você vai e faz uma colocação ali em graça em cima daquele pregador. Não, porque aquele pregador fogo puro, ele disse isso e isso. Aí você, não, irmão, mas o evangelho diz isso, ó. Cristo disse isso, os apóstolos disseram isso. Você difamou aquele pregador que aquele crente gosta, que admira ou que idolatra? Não. Mas você foi, enalteceu a graça, falou do evangelho do Cristo ressuscitado, sabe? E reduziu aquele homem, aquele mensageiro a nada. Ou seja, a palavra dele não é maior do que a palavra de Cristo, não está acima da palavra de Deus. E aí você vai aí entrando com sabedoria e Deus te dando entendimento e você também passando, transmitindo esse conhecimento. Amém, abençoados? Ficamos por aqui. Eu espero que o recado tenha sido dado, que a mensagem tenha sido clara e objetiva, tá bom? Obrigado a vocês aí nos comentários, graça e paz, graça eterna, permitindo, Papai do Céu, amanhã a gente retorna aqui ao vivo com mais uma reflexão, com um tempinho a mais para a gente estudar outros temas aí. Fui! Até a próxima!